novamente, desculpa falar em português, tentar discutir sem o desafio, tentar discutir sem nenhuma temática, um modelo matemático de crescimento liderado pela demanda e um pouquinho a teoria do crescimento heterodoxa, a relação dele com a teoria. Então, o que eu gostaria de fazer seria, em primeiro lugar, uma atenção que os modelos que a gente chama de supermultiplicador ou supermultiplicador clássico, significa modelos de crescimento liderado pela demanda, no qual não só o produto, mas também o produto potencial cresce dentro de certos limites, puxado pela demanda, é um modelo de crescimento do produto potencial, não só do efetivo. E aonde os gastos autônomos, que a gente chama de improdutivos, entre aspas, os que não criam capacidade produtiva para o setor privado da economia. Isso é importante, porque o investimento público nesse sentido é um gasto improdutivo, embora seja uma das coisas mais produtivas no sentido de aumentar a eficiência da economia. Mas vejam bem, só para dar um exemplo, suponha que o governo faça uma empresa estatal, de petróleo, consiga fazer investimentos que barateiem muito e aumentem a eficiência energética da economia dele. Isso, óbvio que é produtivo. Porém, imagina que tem uma fábrica de milho, que usa muita energia e que é beneficiada por isso. A ideia de tratar diferente isso é que é o seguinte: o tamanho, a demanda por a capacidade de produzir alumínio não vai aumentar, vai baratear os custos, mas a capacidade não aumentar. Então, o investimento estatal é muito produtivo, tem que aumentar a produtividade, melhorar a restrição da oferta de graça. O que eu quero dizer com isso? Mas não amplia diretamente a capacidade produtiva, não, entendeu? Por que isso é importante separar? Porque toda a questão no modelo de crescimento desse tipo é o chamado caráter dual do investimento privado produtivo, que é uma hora ele cria demanda, outra hora ele cria capacidade. E o fato que, ao contrário da empresa estatal, que pode pensar estrategicamente e melhorar a base energética sem pensar se vai ter demanda ou não, Petrobras investiu anos em técnicas caríssimas de explorar petróleo, que do ponto de vista privado seria uma coisa sem sentido e teve um papel muito importante na história do Brasil. Por outro lado, o investimento privado não pode se dar ao luxo de fazer isso. Você não pode crescer antes do mercado ou independente do mercado, porque senão não é uma economia capitalista. Então essa distinção, que é produtivo e improdutivo no sentido muito clássico de é um gasto do excedente do setor privado e não algo que aumenta o excedente do setor privado. É só dizer, alguns dos gastos mais produtivos que eu conheço estão na categoria improdutiva. É só para que a gente está querendo discutir uma espécie, o que antigamente se chamava problema de realização dinâmico das dificuldades da reprodução imobiliária. Isso é, como ao longo, no período longo definido longo como período, não no sentido teórico muito nítido, mas no sentido prático, é o período onde o efeito capacidade do investimento não pode ser ignorado. Você vê que não é tão longo assim, porque não é um longo que depende da questão, o investimento gera primeiro demanda, depois capacidade. Como é que o investimento pode se sustentar e crescer? Essa questão é antiga, a versão moderna dela começa com Harold, mas é a questão que ele está interessando. Então, no modelo que a gente vai discutir, primeiro a gente vai discutir ele para comparar com os outros, esse tipo de gasto, que de um lado é autônomo em relação às decisões de produção, não está ligado ao poder de compra
gerado, compromissos de pagamento gerado pela decisão de produzir mais. Tipicamente a folha de salário, que é uma coisa que é o lado em que a oferta cria uma parte das suas demandas. Você decide produzir, você tem que pagar rendas contratuais. Parte delas, ou toda, volta como demanda. Ok, mas o excedente? Como diria o Marx, você vende para quê? Então, se você vender para os seus trabalhadores, não é uma economia capitalista. Produzir um produto de 100, pagar 100 de salário. Agora, se todo mundo fosse uniforme, desse um salário bom o suficiente para comprar os automóveis, se não é capitalista. Não sendo, que é, normalmente não é, cria-se o problema de que nenhum nível de produção é sustentável na economia capitalista, sem ter alguém no agregado, normalmente os próprios recipientes descendentes, seja o Estado, que gaste aquele excedente. Então, quando a gente. E aí, o que eles chamam de gasto autônomo são todos os gastos que realizam o excedente. Por outro lado, entre eles tem os produtivos, que seriam investimentos privados que ampliam a capacidade produtiva do setor privado, e os improdutivos, que vai gasto do governo, exportações, inclusive de bens de capital, são improdutivos, porque elas criam problemas possíveis de capacidade em outros países. Quando o Japão exporta máquinas para a China, ele resolve o problema da demanda efetiva na China e pode criar na China, em algum outro lugar. Então, a Alemanha exporta uma máquina para o Brasil. Quem tem que achar o mercado para justificar aquela máquina não é mais a Alemanha. Então, do ponto de vista da Alemanha, você se livrou do excedente. É nesse sentido de que a gente põe a maior parte do investimento residencial, que é feito ou para morar ou por especulações patrimoniais de longo prazo, também não é guiado por essa, diminuiu o grau de utilização, começou a não usar o apartamento para construir. Então, também ele, em grande parte, agora na cinza, um hotel não, um hotel produtivo. Ele foi construído para ser usado só para isso, para alugar. Então, nesse sentido, esse tipo de modelo é baseado nessa ideia de que esses gastos estão assim na constante da função consumo, as exportações, o gasto do governo, que ficam meio de lado na análise cíclica em geral, dada a grande volatilidade do investimento privado no curto prazo. Para a análise de tendência, eles são muito importantes, porque eles vão ampliando o tamanho do mercado final e, portanto, do investimento viável, da velocidade viável de crescimento do investimento privado. Essa é a ideia. Essa ideia que é muito simples, muito fácil de tornar precisa. Pouca gente escolhe isso a priori, e ele até não muito tempo atrás não tinha um modelo simples que mostrava como é que isso funciona no laboratório. No laboratório do economista é um modelo simples, que você controla perfeitamente o nosso mundo perfeitamente controlado. Você vê o que acontece. Bom, então, a primeira coisa sobre isso é mostrar como, de fato, ter ou não gasto autônomo e produtivo é crucial nesse tipo de discussão. É uma condição necessária para poder dizer coisas que várias pessoas acham razoáveis. Se não acontece, lógico. E isso vem, como a gente vai ver, isso proveu uma condição necessária para resolver o problema do Herbert, que dizia que esses dois aspectos do investimento são contraditórios e que havia uma instabilidade fundamental. Mas, como a gente vai ver, como o modelo propõe um grau de liberdade a mais na economia, isso é, essa existência desses gastos que tem uma dinâmica independente do próprio investimento, isso gera uma flexibilidade na economia, que eu vou comentar, que permite que o modelo faça sentido. A outra coisa é mostrar que esse gasto autônomo é condição absolutamente necessária, mas não suficiente para o ajustamento da capacidade. E aí a gente vai ver por juntar isso. Depois, mostrar que a condição suficiente, que apesar de ser muito complicada em muitos modelos matemáticos, tem uma interpretação econômica muito simples, que é simplesmente
que durante esse ajustamento complexo de efeitos de demanda e efeito de capacidade de investimento, há o que a gente chama de propensão marginal a gastar da economia, isso é, precisa consumir mais uma propensão a investir. E a ideia é que o investimento segue o produto, e portanto tem uma propensão a investir, uma fração do produto. Essa fração varia. Uma condição suficiente seria que, além de existirem gastos autônomos, essa propensão marginal se mantenha menor que 1. Isso é, mesmo a longo prazo, o feedback demanda para oferta seja incompleto. Durante o processo de ajustamento, na vizinhança, isso vai ficar mais claro depois, da posição da capacidade de estar ajustada à demanda. O motivo intuitivo é simples, se você está um pouquinho acima da utilização normal da capacidade e a propensão marginal a gastar aquele produto um pouquinho acima, é menor que 1, você volta. Se for um pouquinho abaixo, você sobe. Se for maior que 1, você passa, tem um overshoot. O outro, a existência do gasto autônomo é fundamental para a direção do ajustamento, mas essa restrição adicional de que no meio do processo a propensão a gastar fica menor que 1 é fundamental para a intensidade do ajustamento, para você não passar e não mais. Terceira coisa é, a quarta coisa, desculpa, a gente vai comparar e contrastar esse modelo com a antiga literatura keynesiana do modelo de ciclo, que era interessante, mas muito matemático, a gente vai falar do modelo mais simples possível. E realmente, uma pena que as pessoas que trabalham com modelos são interessantes não se preocupem em traduzir em conceitos econômicos e façam coisas tão arbitrárias. Então, é uma literatura interessante. Geralmente a gente para pela barreira do excesso de formalização meio arbitrária. Depois a gente vai comparar e contrastar esse fechamento de modelos, tipo de modelo, com outros modelos heterodoxos de crescimento e comentar divertidas críticas que eu já houver aí na literatura desde que saiu isso aí. Deixa eu interromper mais uma hora. Isso.